Maravilha, então. Bora começar a falar sobre um assunto que é extremamente interessante, extremamente importante. A gente vai estudar isso daí até o quarto semestre, né? Então, vocês já devem de ter visto, mesmo que pouco, uma introdução no primeiro semestre. A gente vai ver novamente agora no segundo, a gente vai ver no terceiro, e a gente vai trabalhar de uma forma muito intensa no quarto semestre em estrutura de dados. Quarto semestre em estrutura de dados, a gente basicamente trabalha com o array durante o tempo todo. Se houver curiosidade, verifique aí os vídeos das playlists de estrutura de dados e você vai confirmar isso que eu estou falando. Do começo ao fim, a gente manipula arrays na estrutura de dados justamente para a gente poder trabalhar com grandes volumes e fazer algumas técnicas, por exemplo, ordenação, busca, como que a gente pode implementar uma camada de abstração melhor, né? A gente fazer funcionalidades mais amigáveis aí para manipular os arrays de forma mais transparente, né? Dá bastante trabalho montar, claro que dá, a gente tem algumas estruturas já implementadas que passam para a gente, né, uma camada já abstraída, ou seja, ele já implementou por debaixo do pano lá todo aquele monte de funcionalidade complexa e mostra para a gente somente as chamadinhas fáceis, né? Então você fala lá, calcular o resultado da Mega Sena, né? Mostrar o resultado da Mega Sena. Você acha que é fácil mostrar o resultado quando ele já existe, mas quando você está prevendo lá na frente, deve ser um cálculo um pouco mais complexo. E aí você não precisa desenvolver todo esse processo de calcular isso. O método lá ele vai te resolver, vai te retornar isso daí. Então tem essas camadas de abstração, são algumas classes específicas que são array list, linked list, tem a hash set, sorte de hash set para conjuntos, e aí são várias estruturas todas baseadas em array, né, de alguma forma. Tem a ideia, ou pelo menos se não é o array, pelo menos em um agrupamento de dados, um conjunto de dados, uma lista de dados, né, existe um agrupamento para isso. Nós vamos começar então a brincadeira de entender. A estrutura array, ela é um negócio fabuloso, porque quando a gente está desenvolvendo os nossos exercícios, e aí chega lá e fala assim, olha, entre com a nota de 15 alunos, aí você tem que ler a nota de 15 alunos, e aí você vai acumulando essas notas, e aí maravilha, você acumulou as notas dos 15 alunos. O problema é que você tem uma variável que vai recebendo um resultado de uma entrada. E ela vai armazenando isso daí. Perfeito, a gente vai continuar com essa estrutura do mesmo jeito. O problema está quando eu falo para você, por exemplo, mostra para mim a nota do aluno 5. Como que você vai poder mostrar a nota do aluno 5? Você não armazenou, porque a gente usou a mesma variável, uma estrutura de laço. E aí, obviamente, você pensaria assim, eu vou criar 15 variáveis e cada variável vai armazenar a nota de um aluno. Eu falo, maravilha, já pensou se você estiver implementando a solução para fazer o cálculo lá das notas do Enem? Quantos milhões de alunos nós temos e quantos milhões de variáveis você precisaria declarar para armazenar a nota dessa galera toda? E aí se torna inviável. Para solucionar esse tipo de problema, a gente tem uma estrutura chamada array, que eu chamo ela de array não porque é somente isso. O array ele pode ser chamado, conhecido como um vetor, e também pode ser conhecido como matriz, como cubo, como array de 4 dimensões, de 5 dimensões. E aí, quanto mais dimensões, a partir de 4 dimensões, 4 eixos, você começa a não ter um nome específico, né? Com um eixo somente você chama de vetor, com 2 matriz, com 3 cubo, com 4 aí você já fala o número de dimensões para especificar como que o array funciona. O array ele serve para você armazenar várias vezes, né, em várias possibilidades de armazenamento de um mesmo tipo de dado. Então, quando eu declaro um array, por exemplo, aqui, vamos começar um novo. Deixa eu só já salvar para não ficar pedindo para salvar.
Primeiro a gente vai falar de vetor, então já vamos vetor. Quando a gente começa a nossa brincadeira no mundo dos arrays, né, a gente começa a entender algumas coisas bem legais, né? Como otimizar a nossa vida. Vamos imaginar, deixa eu só já deixar o nome certo para não esquecer, né? Que você queira ler lá as notas de alguns alunos. Para diminuir o tamanho, né? Vamos falar aí que a gente queira ler 5 notas de alunos. Então, você poderia, obviamente, criar 5 variáveis. Então, você poderia ir lá e criar 5 variáveis. Como eu disse, criar 5 variáveis é legal. Então, você teria lá, por exemplo, nota 1, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. Você leu 5 notas de 5 alunos, né? Então, você leu uma nota de 5 alunos. Então, uma nota de cada um dos 5 alunos. Legal, você tem uma nota de cada um dos 5 alunos. Isso é lindo quando a gente tem poucas variáveis, mas quando a gente começa a crescer muito a quantidade de valores que a gente precisa ler, essa estrutura se torna totalmente inviável e totalmente desinteressante e desmotivante para a gente ter que digitar e criar tanta coisa repetida, né? Para tanto, a gente pode pegar e imaginar assim, ao invés de ler uma nota para cada um, então a gente poderia fazer assim, né? A gente poderia ler as notas. Só que aí essas notas, ela precisa armazenar dentro dela, né? Dentro dela, ela precisa armazenar aqui uma nota, outra nota, outra nota, outra nota e outra nota. Então, ela tem que ter esses 5 espacinhos daqui já para armazenar. Se você disse que a nota, por exemplo, você declarou lá essa nota como int, então, se isso aqui é int, isso aqui é int, int, int e int, você pode chegar e falar que esse cara é inteiro também. Então, eu estou armazenando 5 espacinhos de inteiro. Então, aqui é um inteiro, aqui é outro inteiro, aqui é mais um inteiro. Então, dentro de cada um dessas caselinhas, né, desses espacinhos, eu armazeno uma nota. E todas elas são do mesmo tipo, todas elas são inteiros. Então, eu vou armazenar notas de valores inteiros. Quais valores inteiros? O valor inteiro, ele literalmente vai de menos 2 milhões e alguma coisa, mais 2 bilhões e alguma coisa, mais 2 bilhões e alguma coisa. E aí é realmente esse valor. Ou seja, cada uma dessas posições aqui, ela tem um valor inteiro, um valor inteiro, um valor inteiro, um valor inteiro e um valor inteiro. Então, dentro de cada espacinho desse, eu consigo colocar um valor inteiro, variando dentro do limite dos inteiros. Então, qualquer valor inteiro que você queira, você pode colocar dentro de cada um desses espaços. Quantos espaços a gente tem aqui? A gente tem, no caso aqui, 5. Esses 5 espaços, eles não podem ser modificada a quantidade no meio do programa. Uma vez dimensionado a quantidade de elementos que eu vou querer dentro do meu array de notas, né? Quantas notas eu vou ler, eu não posso modificar isso daí. Então, se eu disse que eu tenho 5, eu vou ter 5 até o final. Então, é um problema muito complicado para a gente. Ele não pode, assim, em um determinado momento, entrou um aluno novo transferido, agora de 5 eu vou precisar, na verdade, de 6. Então, eu vou precisar adicionar mais uma. Eu posso? Não, não pode. Tem que começar o programa todo novo e aí colocar mais espaços lá para que ele possa ler. Diga, Mar. Não existe nenhum método que adicione uma última posição na array? Não tem. Ele é imutável. Depois de declarado, não dá para mudar o tamanho dele. Existem algumas técnicas que você pode utilizar. No quarto semestre, a gente estuda bastante essa técnica daí, quando a gente está lidando com listas baseadas em array. A gente vai estudar essa técnica de como que eu posso crescer uma lista infinitamente, né? Infinitamente, entre aspas, porque nada é infinito, tudo tem um limite. Então, como que eu posso crescer o tamanho de uma lista? E aí, o que acontece nessa brincadeira daí?
Você pode, se você já estudou um pouquinho Java, andou, sei lá, navegando na internet, lendo, você pode ter ouvido falar de uma tal de array list, uma lista baseada em array. E aí você vai falar para mim, mas a array list eu posso colocar quantos elementos eu quiser. E eu falo para você, sim, você pode, mas ela tem um processo que ela, na verdade, ela usa algumas técnicas, né? Primeiro, uma técnica matemática para entender o crescimento dela, e o segundo, ela usa uma técnica orientada a objetos para que isso possa acontecer. Por conta disso, eu não explico agora que dá para a gente fazer essa ampliação do tamanho. Você não muda o tamanho, você recria o array mudando o tamanho dele. Então você tem que recriar ele. Não adianta que ele não muda de tamanho. Adiciona mais 3. Não tem esse adicionar mais 3. E você vai mudar o tamanho dele realmente. Mas para isso daí a gente precisa de muita orientação ao objeto, então precisa estar entendendo orientação ao objeto e precisa estar realmente entendendo toda a parte de movimentação de dados, fluxo, entender um pouquinho da parte lógica mais profundamente para poder fazer isso daí numa boa, sem problemas. Quando você vê o resultado, você fala, nossa, é simples. É simples porque você já sabe orientação a objeto e você já tem domínio de programação suficiente para isso. E aí realmente se torna simples. Hoje, se eu explicar para você, você vai viajar se você não dominar a orientação a objeto. Então, como a gente ainda não teve orientação a objeto, eu vou me segurar, mas está guardadinho aqui. Com certeza eu vou mostrar isso para vocês, eu vou explicar isso para vocês. E a gente, no quarto semestre, depois do terceiro, a gente tem orientação a objeto. No quarto semestre, a gente vai ver como que a gente pode utilizar a técnica de orientação a objeto para solucionar esse problema. Novamente, ele não redimensiona, ele cria um novo array maior e soluciona o problema dessa forma. E aí a gente vai ter que estudar isso daí e entender como que a gente vai fazer. É simples, mas precisa de bastante pontinho que a gente ainda não viu aí para frente. Mas sim, é essa a ideia. Assim como as strings, né? As strings, depois que você declara, você não muda o tamanho dela. Você declarou uma string, escreveu, sei lá, Cristóvão, atribuiu lá para a string. Meu nome tem 9 letras. Cara, essa string tem 9 letras. Se você pegar e falar agora o meu sobrenome, Cristóvão, espaço, Cunha, você jogou a primeira string fora e pegou essa nova string, Cristóvão, espaço, Cunha, e colocou no lugar. É isso daí que acontece. E aí você tem as suas novas 15 letras lá adicionadas. A string ela não é redimensionada, então você troca, na verdade, uma string por outra, você vai vendo. Mas só conseguimos entender isso na orientação objeto mais profundamente. Não é entender, é aceitar que isso realmente acontece. Porque você fala, entendi, mas por quê? Né? O porquê precisa de muito conceito de orientação objeto para poder ficar claro que isso daí realmente rola dessa forma. Essa daí é a ideia importante de entender o funcionamento. Por isso, nesse momento, a gente não tem o redimensionamento acontecendo. O redimensionamento não acontece de jeito maneira. Então, se você quer, por exemplo, ler 10 valores, você pode criar realmente um array de 10 posições, que eu acho que é super interessante. Mas se você não sabe quantos valores você vai ler, você tem que supor o maior valor. E aí você cria o teu array do tamanho da maior quantidade de elementos que você poderia ler. Eu posso ler até 100 elementos. Tá, é até 100 elementos. Se é até 100 elementos, quer dizer que você pode ler 1, pode ler 10, pode ler 7, pode ler 15. Porque é até 100. Não quer dizer que são 100 elementos que você precisa ler. É até. Então, você tem 100 possibilidades de leitura. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia daí para facilitar a nossa vida. Esses carinhas daqui, né, os arrays, essas posiçõezinhas que a gente está falando aqui, elas precisam ser, de algum jeito, acessadas, né? E elas têm uma forma da gente acessar isso daqui. A forma de acesso é através de um índice. Então, ela tem uma referência numérica que faz o apontamento dela, que é muito similar à string. Então, o primeiro elemento, ele é apontado pelo índice 0. Então, se eu pegar e falar que eu quero acessar o índice 0 de notas, eu pego exatamente esse valor que foi colocado aqui. Se eu quiser acessar o segundo, é 1. O terceiro é 2.
O quarto é 3. O quinto é 4. Se você for contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem um total de 5 elementos. Então, o tamanho dele é 5. Então, o tamanho dele é 5. Nós temos aqui um array de notas que tem tamanho 5. Ele vai do índice 0 até o índice 4. Então, ele começa no 0 e vai até o 4. E a gente declarou ele como inteiro, então quer dizer que no índice 0 eu vou ter um valor inteiro. No índice 1 também vou ter um valor inteiro. No índice 2 também vou ter um valor inteiro. E aí vem algumas perguntas. Por exemplo, eu posso colocar um tipo short aqui dentro, na posição 2? Você pode colocar, só que o que vai acontecer? Ele vai converter o short para int. Então, ele vai jogar o short dentro do int, converteu, virou int. Sendo assim, eu poderia, por exemplo, jogar um long aqui dentro, desde que você faça o cache explícito. Você tem que falar que o teu número long tem que ser, entre parênteses, convertido para int, e aí ele consegue ser jogado aqui dentro. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Mas o resultado que você armazenou vai ser sempre o mesmo tipo. Eu posso converter um tipo long para int e colocar dentro aqui do inteiro. Como que ele fica no final? Um inteiro. Ele não fica long. Você tem que ficar ciente disso daí. Eu posso pegar um short e colocar aqui dentro. Como o short é menor que int, não há necessidade de fazer explicitamente o cast. Logo, eu vou pegar ele, colocar dentro, ele já vai ser convertido automaticamente para inteiro. E aí você armazenou um short? Não, você armazenou um int. Isso precisa ficar claro. Vou armazenar um int. Não tenho o que fazer. É essa a jogada. Isso é extremamente necessário. Não tem como fazer diferente. A gente vai sempre armazenar do mesmo tipo. Eu não consigo guardar tipos diferentes. Então, esse cara inteiro, sei lá, esse cara daqui é long, esse outro daqui é short, não dá. Não tem essa possibilidade. Isso daqui não é possível a gente fazer. A gente só consegue armazenar coisas de mesmo tipo. Coisas de mesmo tipo a gente consegue armazenar. De tipos diferentes a gente não consegue. Essa daí é a limitação do array. O array, ele não pode ser redimensionado. Então, uma vez dimensionado, dado o tamanho dele, ele não pode ter o seu tamanho modificado, é a primeira coisa. A segunda coisa, todos os elementos dentro dele sempre serão de mesmo tipo. Então, a gente sempre vai ter o mesmo tipo para todos os elementos. Isso é extremamente importante entender. Não pode ser redimensionado, sempre vão ser de mesmo tipo os elementos. E a gente acessa ele por índices. O índice começa no 0, exatamente como é a string. Se lembra lá do char at da string para a gente pegar o primeiro caractere? Então, para pegar o primeiro caractere, a gente colocava lá char at de 0. A gente vai também fazer o mesmo esquema. A gente vai pegar notas de 0. Ele vai pegar o primeiro valor que a gente colocar aqui, ele vai ficar registrado nessa posição. Então, se eu pegar agora e colocar um valor inteiro aqui, por exemplo, posso colocar lá o valor 159. Coloquei qualquer valor inteiro, ficou lá, 159. Vou lá na segunda posição, coloco lá 743. Vou lá no outro, vou colocar lá, sei lá, o valor 1. Vou colocar lá na outra posição, menos 74. Perfeito, pode ter valores negativos, né? Posso colocar um 0? Posso colocar aqui, ó, 0. Agora, eu tenho um conjunto de dados que tem 5 elementos. Olha aqui o tamanho total. Então, o tamanho total aqui, 5. Sendo que, se eu tentar acessar notas na posição 0, ele tem o valor 159. Notas na posição 1, 743. Notas na posição 2, 1. Notas na posição 3, eu tenho menos 74. E notas na posição 4, eu tenho 0. E se você percebeu, o tamanho dele é 5. E se você percebeu, isso aqui é uma sequência 1 a 1, né? Somado 1. Então, eu começo no 0, vou indo de 1 em 1 até menor que o tamanho do array? Até menor que o tamanho do array. Então, eu tenho
essas características que são legais que a gente pode utilizar. Se eu quiser acessar, por exemplo, uma nota em específico, por exemplo, eu quero pegar lá e atribuir para... Vou colocar aqui. Int nota do Joséverson, e eu vou atribuir a nota do Joséverson, eu vou dizer que a nota dele foi, sei lá, a nota de índice 1. Então, eu pego lá notas, e aí eu tenho um esquema de referência, que é os colchetes. Então, eu coloco lá os colchetes e digo qual que é o índice que eu quero acessar. Sei lá, 1. No final das contas, o Joséverson vai ter armazenado dentro dele exatamente o valor 743. Ele faz uma cópia desse valor e coloca essa cópia aqui dentro. Se eu modificar esse valor aqui do 743 do Joséverson, não implica na modificação desse valor. Se eu modificar esse valor, não será modificado automaticamente o valor que já foi atribuído para a variável. Então, não tem ligação, eles não ficam conectados, né? Então, depois que eu fiz a atribuição, acabou. Ele pegou, olhou, copiou e jogou aqui. É isso aí que aconteceu. Literalmente como uma atribuição normal de variável, como a gente faz. E aí vem algumas formas da gente manipular e lidar com isso daqui. Para tanto, a gente vai entender como que inicia-se o processo de declaração. Depois da declaração, a gente vai ver o dimensionamento para dar o tamanho do nosso array. Depois, para inserir valores no nosso array. E depois, para ler os valores do array. Então, a gente vai passar por esse processo daí. Eu vou deixar aqui em forma de comentário, né? Para que isso daqui fique disponível para que vocês possam ver depois. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. A nossa brincadeira, bem simples, vou fazer lá a declaração das nossas notas. Para declarar um array, eu posso fazer de duas formas. Então, a primeira maneira, int, eu vou chamar de notas, e eu vou falar que notas é um array. Desse jeito. Eu acabei de fazer uma declaração. Então, aqui são declarações, né? Uma das formas é essa daqui. Tem outra forma? Tem outra forma de fazer uma declaração. Eu posso fazer a declaração outra forma de declarar é você fazer int array notas. Qual que é a diferença? Esse primeiro caso, eu estou falando que eu estou declarando uma variável chamada notas do tipo array e ela será de inteiro. Todas as suas posições serão de inteiro. Essa outra, eu estou declarando uma variável notas e eu estou falando que o tipo dela é array de inteiros. O resultado final é um array de inteiros nos dois casos, que se chama notas. Então, se você fizer esse cara ou esse cara, o resultado final é o mesmo. Não modifica. O resultado final é exatamente o mesmo. Então, se você fizer desse jeito ou desse jeito, é o mesmo. Um erro muito comum que as pessoas têm é de dizer que o abre e fecha colchetes está atrás do nome, porque algumas pessoas fazem isso daqui, né? Eles fazem isso daqui. Isso daqui funciona... Deixa eu só comentar, né? Porque as duas declarações com o mesmo nome de variável não dá certo, né? Então, comentando isso daqui, você vai ver que funciona. Só que isso daqui é uma coisa e isso daqui é a outra coisa. Continua sendo do mesmo jeito que eu tinha falado. Esse espacinho daqui só foi adicionado por você, no caso. Então, o correto é assim, o abre e fecha está ligado ao array e depois o nome dele. Então, desse jeito, funciona uma belezinha. Sabe aonde que a gente vê isso? Aqui, ó. A gente recebe um array de strings. Sim, a gente recebe um array de strings. Tá vendo que isso aqui é uma string, um array, né? Aqui, ó, a notação de array, string. Então, um array de string, que o nome dele se chama args. E aí, você tem declarações que o abre e fecha está na frente do tipo, e você tem declarações que o abre e fecha
está na frente do nome da variável. Então, se você declarar desse jeito daqui funciona, funciona exatamente a mesma coisa. Ele reclama? Não, não reclama. Funciona exatamente igual. O resultado final é o mesmo. E aí deve bater aquela pergunta, então por que eu tenho esses dois tipos de coisa, né? Bom, para quando a gente precisa retornar. Às vezes a gente precisa retornar um array de inteiros. Então, quando a gente vai querer retornar alguma coisa, por exemplo, se no lugar de void a gente quisesse retornar um int, eu poderia retornar um int. Mas e se eu quisesse retornar um array de int? Array de int. Entendeu? É por causa disso que tem as duas notações. Por conta disso. O método principal não pode ser diferente de void, por isso estou voltando aqui para void. Tem as duas formas e as duas formas funcionam. Isso aqui foi somente declaração. Depois que eu tenho um array declarado, vem o processo de dar o tamanho dele, né? De dimensionar. Dar o tamanho do array. Então, é muito importante dar o tamanho do array. Para dar o tamanho do array, olha só o que acontece aqui. Você tem algumas maneiras, né? Você vai pegar e declarar o nome do teu array. Qual que é o nome dele mesmo? A gente chamou ele de notas. Então, esse cara vai se chamar notas. A gente vai falar que ele é um novo, e aí a gente vai usar esse operador new, novo, né? Ele é um novo, um new, array de inteiros, e a gente vai dizer quantos inteiros. Por exemplo, eu quero 5 notas. Eu vou falar isso daqui. Opa, aqui fora. Eu vou falar que notas é igual a um novo array com 5 posições de inteiro. Um array de inteiros com 5 posições. Então, isso daqui é um operador. A gente vai usar muito esse operador. Então, esse operador, ele diz que é um novo array. Então, notas foi declarado, mas ele não tem tamanho. Então, não dá para manipular, fazer nada com notas. Notas ainda, quando declarado, ele não tem valor. Agora, a gente declarou. E aí vai ter uma diferença muito bacana, né? Quando a gente começa a trabalhar com Java e aí começa a usar lá os tipos primitivos, vem aquela ideia assim, toda vez que você declara uma variável, você deve dar um valor inicial, porque se você tentar usar a variável e ela não tiver sido inicializada, ele vai dar um erro dizendo que a variável não foi inicializada e você vai ter que ir lá e colocar um valor inicial para ela. Aí acaba que a gente sempre coloca um valor inicial. Quando você declara um array numérico, quais são os tipos numéricos, né? Nós temos byte, short, int, long, float e double. Ele inicia com todas as caselinhas zeradas. Então, todos os espacinhos começam zerados. Então, na verdade, o que eu tenho aqui vai ser assim, notas, e o notas, ele vai estar desse jeito, ó. 0, 0, opa, pulei um. Ele vai estar desse jeito. São 5 posiçõezinhas, todas zeradas. Olha lá, esse daqui é o nosso array. 5 posiçõezinhas, todas zeradas. E isso daí é verdade. Ele está todo zerado. Eu vou chamar uma função aqui que ela facilita a impressão só para ele já imprimir tudo de uma vez para a gente ver. Depois a gente vai usar o acesso a cada uma das partes. Para fazer isso, eu vou fazer o uso aqui do import java útil com A maiúsculo arrays, no plural, com Szinho, olha lá, arrays. Eu estou importando. Isso aqui é uma classe utilitária para ajudar a gente na manipulação de arrays. Vou mandar imprimir system.out.println. E agora eu vou chamar minha classe utilitária arrays. O seu método para converter para string, toString. E aí agora vou passar aqui dentro notas. Ele vai imprimir as notas para a gente num formato mais bonitinho. É isso que ele vai fazer. Não se preocupa, esse cara a gente vai ver lá na frente, então fica sossegado. É só para a gente já ver esse resultado impresso de uma vezada, né? Então, compilou, compilação terminada com sucesso, rodando. Olha lá que legal quando a gente roda. Vou ampliar aqui, ó. Olha lá o resultado. Literalmente, são 1, 2, 3, 4, 5 elementos, todos zerados.
Então, se eu declarar um array de 5 elementos, ele vai imprimir aqui 5 elementos zerados. Então, ele já começa todo zerado. Você não precisa zerar, colocar 0. Então, tem essa vantagem na declaração dos arrays. Então, quando você declara um tipo numérico, não importa se você está declarando como int, como double, como float, sendo numérico, ele começa com 0. Obviamente, você tem que ter noção que se ele for float ou ele for double, ele vai ser 0.0, beleza? Ou dependendo do tipo de impressão que você estiver fazendo, 0,0. Mas ele vai ser o 0.0 lá para indicar que está todo zerado. Isso daí é bacana. Se a gente declarar um array de booleano, de verdadeiros ou falsos, ele começa tudo com falso. Todas as posições já são falsas. Se você declarar um array de char, todas as posições são posições nulas. O nulo é o primeiro caractere da tabela ASCII, que é o caractere 0. Então, todos os caracteres... 0, é óbvio, tinha que ser, né? Aí começa tudo com o caractere nulo. Tá todas as posições nulas aí. É essa a ideia aí da declaração. Quando a gente declara um array de tipo referência, que aí, por exemplo, string não é tipo primitivo, é tipo referência. Ele inicia com todas as posições nulas. Se você declarar um array, então, todas as posições dele, se é do tipo string, serão nulas. Por exemplo, só para a gente visualizar, se eu declarar aqui, por exemplo, string, notação de string nomes, notação de array, só estou fazendo depois para você ver que pode ser de um jeito ou de outro, né? Agora, eu vou dizer que nomes é igual a um novo, e aí o tipo que nós estamos criando, não é string? Então, literalmente, eu vou colocar aqui string igualzinho, e eu vou dizer quantas posições. Por exemplo, 5 posições para ficar do mesmo tamanho. E eu vou mandar imprimir. Então, vou mandar imprimir esse cara aqui, o nomes. Vou mandar imprimir, no lugar de notas, os nomes. Olha só que legal, compilou, executou, e aí você tem lá um monte de null. 1, 2, 3, 4, 5 null. Então, o tipo referência, ele inicia como nulo. Então, ele inicia como nulo. Ele não é uma string vazia, ele é uma string nula. String nula é um problema, a gente tem que pegar e dar um valor depois para ela. Então, tipo referência é diferente a forma do funcionamento dele. Não é 0, é null que ele fica, beleza? Então, só para saber que dá essas diferenças. Vou deixar esse cara do jeito que está, vou começar um novo arquivinho para a gente ver como que fica a nossa manipulação de arrays, né? Peguei um Vala, não, que Vala, eu quero Java. Java, vamos salvar então vetor 02 lá para a gente brincar e a gente ver o que acontece com esse cara. Não, vetor 02, eu quero 02, 02, Cristóvão, pelo amor de Deus, escreve certo. Agora sim. Então, belezinha, vamos começar a nossa brincadeira. Vou começar declarando um array, e aí a gente vai ver um detalhe legal agora. Naquele outro arquivo, a gente tinha feito uma declaração, então a gente fez declaração, e depois a gente deu o tamanho. Foram os dois passos que a gente fez. A gente pode fazer tudo isso em uma única linha. Então, a gente pode, por exemplo, declarar int notas, e aí eu vou colocar dessa vez na frente de notas. Você vai ver que eu vou ficar alternando. Por que eu vou ficar alternando sempre? É para te sacanear? Não. É para você não criar vício. E se você vê de um jeito ou de outro, você entenda que é o mesmo resultado, né? Então, notas foi declarado, só que agora eu vou fazer igual. Um novo. Eu declarei esse cara como int. Então, aqui na frente também tem que ser int. Abre e fecha, e aqui vem a quantidade de elementos que eu quero. Por exemplo, a gente estava usando lá 5, vamos colocar lá 7 elementos agora. Eu quero 7 notas. Então, olha só que bonitinho, você pode fazer dessa forma. Então, você fez a declaração e já deu o tamanho que era preciso. Então, eu declarei o array e disse que ele tem tamanho 7. Posso ter, então, 7 inteiros armazenados dentro de uma única variável.
Você pode ter até 7 valores inteiros armazenados dentro de uma única variável. Essa daí é uma pegada legal, né? Então, vamos lá, tem outras possibilidades, né? Eu posso declarar e já dar um valor. Olha que bacana. Eu posso declarar e já atribuir um valor. Vou até pegar os valores do exemplo aqui, ó. Esses valores aqui que eu quero usar eles. Eu posso declarar aqui, por exemplo, valores. Vou colocar aqui agora, valores igual. E aí, se eu pegar, abrir uma chave, fechar uma chave, e eu posso vir aqui colocando valores inteiros separados por vírgula. Logo, se eu pegar e colocar lá aqueles valores que a gente tinha digitado, tá aqui também bonitinho, funciona desse jeito. Se eu fizer isso daqui e compilar, olha lá que legal, a compilação acontece numa boa. Aconteceu a compilação, esse cara não deu problema, esse cara não deu problema. E se eu quiser mostrar um desses daqui, né? Eu posso acessar cada uma dessas posições. Então, né, acessando o valor do array pelo índice, né? Vamos lá mostrar um elemento armazenado no array. Vou fazer aqui um system.out.print. Entenda que, como eu estou fazendo aqui uma impressão, eu poderia estar fazendo uma atribuição para uma variável, qualquer coisa, né? Então, não tem enrosco aqui. Eu quero mostrar valores, e aí agora eu vou usar a referência, olha lá, abre e fecha colchetes, e agora eu vou dizer qual que é a referência que eu quero. Então, eu quero, por exemplo, a referência aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. Eu vou pegar o índice 1 aqui para a gente ver. Índice 1. Ele vai ter que imprimir para a gente 743. Se eu compilo e eu rodo, olha lá o 743 aparecendo ali, 743. Então, o 743 literalmente foi o valor que a gente obteve imprimindo o índice 1 dos valores, né? Então, a gente imprimiu o elemento no índice 1. Tá lá bonitinho o elemento que estava no índice 1, é o 743. Show de bola, né? Dá para fazer esses esquemas bem elaborados aí para a gente ir pegando várias posições. Dá para brincar bastante disso daqui. Se você quiser colocar, mudar o valor de uma determinada posição, então, por exemplo, eu posso pegar e falar aqui valores na posição 0, 1, 2, 3, vou pegar a última lá, 4. Lembra? Se tem tamanho 5, é 0, 1, 2, 3, 4. É o tamanho menos 1. Tamanho 5, menos 1, 4, que a gente está lidando com inteiros. 4 é a última posição. Então, essa é a ideia para pegar a última posição. Eu quero atribuir aqui um valor maiorzão, né? 1973. 1973. Vamos ver se realmente isso aqui ficou lá, né, dentro do array. Para mostrar, a gente vai imprimir justamente essa posição. E eu quero ver se dentro do índice 4, então aqui, ó, o índice 4, a gente vai ter o valor 1973. Compilando, rodando, e olha lá, 1973, ó, bonitinho, 1973. A gente está conseguindo colocar um valor e modificar, né? Pegar, fazer tudo que é necessário. Só que você percebe que ficar fazendo esses acessos manuais é trabalhoso. Vamos ver como é trabalhoso, né? Eu vou querer pegar esses valores daqui, eu vou inserir eles na mão. Fazer mais um arquivinho para ficar separadinho, né? Salvar. Vetor 03. Só para não perder esses valores. Vamos supor que eu queira colocar dentro de uma variável array, né?
esses valores. Vou declarar minha variável. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Logo, eu tenho que declarar uma variável de pelo menos tamanho 5 para poder comportar todo mundo. Então, vou declarar int, notação de array, sei lá, pontos, igual a new int de tamanho 5. E aí, agora, eu quero acessar cada uma das suas posições. Eu vou colocar lá pontos na posição de índice 0, recebe o valor 159. Pontos na posição 1, recebe o valor 743. Pontos na posição de índice 2, recebe o valor 1. Pontos na posição de índice 3, recebe o valor menos 74. Pontos na posição 4, recebe o valor 0. Eu posso fazer isso. Então, aquela primeira atribuição que a gente tinha feito aqui, que foi direta, você nota que essa atribuição direta, a gente não precisa dizer o tamanho do array. O array, ele fica exatamente com o tamanho da quantidade de elementos que a gente declarou aqui na frente dele, que está sendo atribuída. Ou a gente declara o tamanho e em cada uma de suas posições a gente vai atribuindo os valores que a gente quer. Tem essas duas maneiras, né? Essas duas possibilidades aí para inserir. Você pode fazer tanto dessa forma ou dessa forma. Obviamente, essa daqui, né? Essa daqui só é legal, só vale quando você já tem os valores e você quer rodar isso daqui com esses valores. Aí vale a pena. Quando você vai solicitar a entrada do usuário ou pedir para o usuário entrar com o valor, obviamente você vai ter que ler isso daqui. Só que ler tudo isso daqui, percebe que começa a ficar um trabalho complicado. E se eu quisesse imprimir cada um desses valores daqui? Eu quero mostrar cada um desses valores. Ficar fazendo 5 system out print, na verdade, não é comigo. Tá ligado que eu sou preguiçoso não gosta de escrever muito, logo eu não vou querer digitar 5 vezes a mesma coisa, eu vou pensar numa forma inteligente para trabalhar menos. Forma inteligente, vou usar um laço. Olha lá, lacinho chique, ó. Vou usar um laço aqui, e aí eu vou fazer lá, ó, int i, começando na posição 0, e sendo menor, e a gente tem qual que é o tamanho? 5, né? Ele vai até menor que o tamanho, então menor que 5. E mais. Vou mandar imprimir, ó, system.out.print ln, eu vou imprimir um em cada linha, e aí eu vou imprimir pontos, e agora, o que eu coloco aqui dentro? A minha variável i, que eu estou utilizando para iterar. A minha variável i, ela vai assumir o valor 0, 1, 2, 3 e o 4. Não chega no 5. 0, 1, 2, 3, 4. É o que eu tenho realmente. Logo, eu coloco a minha variável i aqui, ó. Coloquei a minha variável i, eu deixei com um espacinho aqui para você visualizar. Não há necessidade desses espaços, só para você poder enxergar. Se eu compilar esse programa, compilado, se eu rodar, olha ali que legal, você já tem ele lá, ó, 159, 173, 1, menos 74 e 0. Exatamente os mesmos valores que você tem aqui, ó. Você tem exatamente os mesmos valores. Foram esses caras que foram armazenados. Então é importante você entender que o array ele serve para facilitar a tua vida, né? Para poder agilizar isso daí, de ter várias variáveis, várias possibilidades de armazenar valores de mesmo tipo em uma única variável, né? Então seria como se você tivesse várias variáveis em uma só. Então é bacana que funciona bem. E através da ideia que a gente não tem nomes diferentes para essa variável, a gente pode utilizar sistemas de repetição para poder passar por todos os elementos de um array. Então é bem bacana essa ideia, né? Dando uma olhadinha rápida na lista de exercícios, a gente começa aqui com o primeiro exercício. Escreva um programa para ler um vetor A de 15 posições e imprimir os seus elementos. Vamos tentar fazer esse daqui passo a passo, né? Para a gente ver como é que fica. Então, escreva um programa para ler um vetor A. Então, vamos lá, de 15 posições.
Vamos começar a fazer esse cara daqui. Bora salvar esse cara. Então, chamando aqui de vetor. Foi 3. Então, esse aqui é 4. Vetor 4. Exemplo. LP, fonte, arrays. Salva aí. Beleza. Tá lá. Agora, eu preciso ler um vetor A de 15 posições. Beleza. Vamos por parte. Escreva um programa para ler. Se eu vou ler, eu vou solicitar a entrada ao usuário. Então, a primeira coisa, import java.util.scanner. Tá lá, a gente importa o nosso scanner. A gente importou o scanner, eu preciso criar o objeto de leitura, leia lá para facilitar a minha vida, né? Scanner, leia, igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Tá aí, ó, entrada do sistema. Belezinha. Já temos lá o nosso scanner. Continuando a nossa leitura. Para ler um vetor A. Então, a gente vai declarar um vetor A. Vamos declarar aqui, ó. Int vetor, né? Int, declaração de vetor A. E aí, ele fala, voltar aqui em cima, né? De 15 posições. Então, a gente vai declarar A igual a um novo inteiro de 15 posições. Beleza, declaramos 15 posições. E aí agora ele fala o seguinte, temos que ler esses caras, então a gente tem que fazer um laço para que ele solicite a entrada 15 vezes. Então vamos montar um laço aqui, ó. For alguma coisa e alguma coisa aqui. Então, para um laço com uma variável de iteração começando em 0, indo até menor, a gente declarou tamanho 15, né? E mais, eu vou mandar uma mensagem para o usuário, system.out.print. Entre com um número, espacinho, e agora eu vou ler o número. Para ler o número, a gente tem lá o nosso leia.nextInt. Perfeito. Só que esse cara tem que ser atribuído a alguém, né? Quem que a gente vai atribuir? O nosso A no índice I. Olha lá, o A no índice I. Receberá isso daqui. O A, que é o nosso array, no índice I, vai receber a leitura que eu fizer. Ora, vai estar valendo 0, 1, 2, 3, até quanto? Até 14. De 0 a 14, 15 elementos. Então, a gente vai fazer esse processo e vamos ver. Depois que eu fizer esse processo, ele vai ter entrado com 15 valores. Eu quero fazer um laço agora para mostrar. Então, aqui é entrando com os valores. E agora eu quero mostrar, né? Mostrando os valores. Mesmo esquema, a gente vai fazer um laço, for, porque, ou senão eu posso pegar um por um, mas, pô, 15 vezes é trampo, né? Eu prefiro escrever um laço. Um for, int, e começando em 0, e posso colocar menor igual a 14? Posso. E mais. E eu vou mandar imprimir. System.out.print ln. E aí eu quero imprimir o seguinte, eu quero imprimir aqui o i, depois eu vou colocar aqui uma stringzinha desse jeito, e aí depois eu vou colocar o a no índice do i, para mostrar o elemento. Então eu estou imprimindo o índice e estou imprimindo o elemento para a gente ver. Um por linha. Compilando, rodando. Agora, olha que legal. Vai começar lá a nossa brincadeira.
Vou digitar 15 números aleatoriamente. Digitei lá os números aleatoriamente. E olha aqui, no índice 0 ficou 4. Vamos ver? Primeiro valor lido, 4, realmente. O segundo foi 5 e o terceiro foi 5. Então, tanto no índice 1 como no índice 2 tem o valor 5. Depois o 4, os últimos são 2 e 5. Vem aqui, ó, o 2 e o 5. Ele mostrou. Você pode ir de 0 até 14, ou de 0 menor que 15, que obviamente é o 14, quando a gente lida com inteiros, tanto faz. Então não tem problema se você fizer isso. O que não podemos fazer, né? Tem que tomar cuidado para não fazer assim, o tamanho do meu array é 15, então menor igual a 15. Olha só o que vai acontecer. Compilou, rodou, vou aqui digitar alguns números. O último número agora, Enter. Aí ele deu um erro, e esse erro se chama, é uma exceção no método principal, que se chama JavaLang Array Index Out of Bounds Exception. É uma exceção, ocorreu alguma coisa que não era para ocorrer, uma exceção, de acesso aos limites fora do índice do array. Você está tentando acessar valores fora do índice do array. E ele fala para você que o índice 15 está fora dos limites, porque o comprimento do array é até 15. Se é até 15, é de 0 a 14. E ele fala ainda para você, olha, aconteceu o problema no arquivo vetor04, no método main, na linha 30. Olha lá, vetor04 main, linha 30. E aí, se você for lá na linha 30, você vai ver que ocorreu o problema aqui, ó. Porque ele tentou imprimir a posição de número 15. Tentou imprimir a posição de número 15, exceção. E aí, essa exceção é interessante porque a gente pode ter problemas para acesso depois do limite e antes do limite. E é importante saber que existe essa exception. Vou deixar aqui as duas possibilidades, né? Agora não tem mais exceção, compilado e atualizado. Entenda uma coisa importante. As exceptions de index out of bounds, elas ocorrem tanto na string como nos arrays. Então, se você tentar acessar um valor que está antes do 0, vai dar problema. Se você tentar acessar um valor que está depois do último elemento, também vai dar problema. É importante lembrar que, como eu sempre falo para vocês, Java é uma linguagem mãe. Ela pega você e fala, não pode fazer isso, filhinho. Ela não é a linguagem C. Linguagem C é tiozão. Vai lá, vê o que acontece aí, joga aí. É diferente. Linguagem C é tiozão. Ela joga a responsabilidade toda para você. Se você quisesse colocar menor ou igual a 15, ele iria imprimir. E o que pode acontecer? Você imprimir um lixo de memória qualquer. Ele vai lendo lá as posições do array, e aí você falou que vai mais uma, ele foi mais uma, mesmo não tendo, e mesmo não estando dentro da estrutura do array. Ele pode pegar qualquer valor que foi, né, declarado ali naquela posição de memória. E isso é uma treta complicadíssima, né? Porque quebra as nossas pernas na linguagem C, isso daí, e deixa muita gente que era mal acostumada a fazer coisas erradas, deixa desconcertada na linguagem Java. Porque a linguagem Java, ela deixa compilar, deixa executar, mas dá erro na execução. Então a gente tem erros de runtime. Perdão, erro não, exceptions. Temos exceções que ocorrem no runtime, no tempo de execução. E isso daí é interessante. Exceptions são coisas que podemos manipular e tratar. Erros são coisas que não tem o que fazer. Deu erro, deu erro. Arruma lá o teu código, modifica porque aquele bagulho está falhando de alguma forma. São poucos os erros que nós temos. Ou seja, são poucas as coisas que não podemos tratar. Então, é bacana que tudo que é exception pode ser tratada. E a gente vê isso daí no terceiro e quarto semestre, o tratamento dessas exceptions aí. Mas, por enquanto,
fica o entendimento que quando há uma exception parou, ele mostra a pilha de execução até o momento onde ocorreu a falha. Ele mostra qual que é a exception. É importante porque a exception indica o tipo de problema que está acontecendo e ele mostra a pilha de execução, ou seja, ele mostra qual que é o arquivo, qual que é o método, qual que é a linha. Normalmente dá uma mensagem na exception dizendo o que aconteceu para dar o problema, né? Ela é bem didática para a gente e facilita muito. Então, ler as exceções que são lançadas para a gente, ou se você preferir ainda para entender os erros que acontecem na hora de executar um programa, é muito importante. O erro ali é muito cheio de riqueza para a gente poder sanar os problemas e identificar aonde tivemos falhas. Essa daí é uma dica valorosa para a gente. Então, o primeiro exercício da lista foi resolvido. Diga, Marcão. Não existe em Java, não existe nenhum for especial assim só para return, que a gente usa só para return, tipo um for off ou um for in. Existe for para conjuntos. Tem um for each, sim. Temos um for each. Mas tem várias possibilidades. O for each eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É que eu não quero misturar os dois agora para não criar confusão. Mas é bem legal, a gente vai entender. Nos próximos exercícios eu mostro um for each para a gente ver como que ele funciona. Você vai ver como que é bacaninha. É bem interessante, eu acho que o for each foi implementado a partir do Java 8, se eu não estou enganado. Eu acho que foi implementado a partir do Java 8, eu tenho que confirmar. E aí, ou se não, dá uma olhada lá na documentação, a gente vê desde quando ele está implementado. E isso daí é importante, porque se você tiver com versões antigas do Java, você não consegue executar isso. É só esses detalhes importantes que a gente tem que ficar esperto, né? Senão dá chabuzinho, dá problema. Beleza? Alguma dúvida?